Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui também estamos todos bem. Nós vamos começar a nossa primeira videoaula. Nós vamos falar hoje sobre projeções cartográficas. Vou relembrar com vocês projeções cartográficas para a gente dar sequência à matéria. Lembrando que na última aula que nós tivemos, nós começamos a falar sobre essas projeções. Então eu vou relembrar esse início e vamos dar sequência. Acompanhe aí a partir da apostila de vocês, na página 106, projeções cartográficas, tá ok? Então, bora lá para a aula? Bom pessoal, então vamos lá. O tema é projeções. Dá 5 segundos, mais um novo que eu tinha acabado de falar, senão para mim cortar fica difícil. Vamos lá pessoal, então vamos lá. Projeções cartográficas. O que a cartografia ela faz? A cartografia, ela busca representar a superfície terrestre através de mapas, de plantas. Então, ela vai representar aquilo que nós vemos, as paisagens que nós vemos, e vai representar isso através dos mapas. A cartografia tem um papel importantíssimo para que nós tenhamos um conhecimento maior do nosso território, possamos conhecer o nosso país, o nosso planeta. Bom, mas existe um problema que era bastante difícil de ser solucionado. Como que você representa uma superfície que é curva em um mapa que é plano? Então, só para lembrar, a Terra ela não é plana, ela é esférica, ela é uma forma geóide. Então, como que você vai representar algo que é arredondado em algo que é plano? Para solucionar esse problema, surgiu as projeções cartográficas. Isso porque nós temos 3 dimensões, que é a altura, a largura e a profundidade. Mas no papel, nós temos apenas a altura e a largura. O sentido de profundidade ele se perde, ele fica difícil de ser representado. Então, as projeções cartográficas, elas vieram para tentar solucionar esse problema. Iniciando aqui, nós temos os 3 tipos de projeção cartográfica. O primeiro deles é a projeção plana ou azimutal. Observem na primeira imagem, que é esta daqui, observem aqui, ó, ele pega apenas uma parte do nosso planeta para ser representado. Então essa visão, olha como que ela fica aqui embaixo. Ela fica, você vai representar apenas uma parte do todo. Nessa parte do todo, não tem como você ter muitas informações. À medida que se distancia desse local que você fez a projeção, começam a surgir as imperfeições. Se nós, igual nesse exemplo que nós temos aí, o Brasil nem aparece. Observe que o Brasil nem aparece. Então, esse tipo de projeção, você vai fazer apenas de um determinado lugar. O segundo tipo de projeção, que é esse segundo aqui, que é a projeção cônica. Observem aqui. Ela é como se ela tivesse um formato de um cone que é colocado sobre a Terra. Esse tipo de projeção, ele também representa apenas uma parte do nosso planeta. Então, à medida que ele vai se distanciando, no início desse cone, as distâncias elas tendem a ficar mais próximas do que é o real, mas à medida que ele vai distanciando, a imagem vai aumentando, as distâncias também alteram. Ele vai perdendo um pouco dessa referência. O terceiro tipo, que é a projeção cilíndrica. É como se você pegasse a Terra e envolvesse ela com uma folha de papel, formando um cilindro. Essa projeção cilíndrica, ela dá para representar o nosso planeta todo. Porém, ela vai ter alguns problemas, que vão ter algumas deformidades, quanto ao formato, à área, mas isso nós vamos falar daqui a pouco. As projeções, elas podem ser de 3 formas. Ela pode ser uma projeção conforme. O que quer dizer isso? Ela mantém a forma, mas
deforma as áreas. Então, o que ocorre nessa projeção conforme? Você vai ver que ela vai ter assim o formato dos países, eles estão dentro daquilo que o país é, mas a área desses países ela fica deformada. Um país que é pequeno às vezes se torna grande, um que é grande ele se torna pequeno. Por quê? Quanto mais próximo dos polos, essa deformidade vai ser maior. A projeção, o segundo tipo, é a projeção equivalente. Mantém as áreas corretas, mas deforma os ângulos de visão. O que quer dizer isso? Esse tipo de projeção? No caso dele, nós vamos ter aí algumas coisas que são corretas, né? As áreas, elas estão corretas, mas a forma dos países é modificada. Já eu vou mostrar alguns exemplos desses. E por último, a equidistante. A projeção equidistante, ela mantém as distâncias, mas distorce as áreas, as formas e as áreas. Então, são os 3 tipos de projeção que nós temos. Aí, seguindo, vou dar um primeiro exemplo. Observe esse tipo de projeção. Essa daí é a projeção de Mercator. Observa só um exemplo dela. Ela é uma projeção conforme. As distâncias e as áreas são distorcidas. A forma é mantida, a forma está correta. Mas eu vou dar um exemplo. Observa esse ponto aqui, ó, onde eu estou com a luz. Esse ponto aqui é a Groenlândia. A Groenlândia, ela é um estado autônomo que pertence à Dinamarca. A Groenlândia, ela possui aproximadamente 1/4 do território brasileiro. E olha nessa projeção. Ela está bem maior do que o Brasil. Mas por que ela está maior do que o Brasil, professor? Porque ela é localizada próximo ao polo. Quanto mais próximo da linha do Equador, que é esse ponto aqui, ó, quanto mais próximo da linha do Equador, mais perto vai ficar o tamanho das áreas e as distâncias. À medida que nós distanciamos da linha do Equador, as formas vão manter as mesmas, mas a área vai ser alongada. As distâncias também vão ser alongadas. Observe novamente a Groenlândia, que é 1/4 do território do Brasil. Olha o tamanho dela em relação ao Brasil, né? Totalmente desproporcional. Essa é a projeção de Mercator. Observemos a próxima. Essa já é a projeção de Peters. Nesse caso, ela é equivalente. As áreas estão corretas, o tamanho está correto. Porém, as formas e a distância estão distorcidas. Olha a mesma Groenlândia aqui, ó. O tamanho dela agora está correto em relação ao Brasil. Mas olha a forma dela, como que ela está achatada. Em compensação, olha o território brasileiro. Observa aqui que a América do Sul todinha parece que ela está alongada, como se tivesse esticado o continente americano. Então, nesse caso, nesse tipo de projeção, as distorções são em relação às formas e às distâncias. Então, nós vamos ver que as áreas estão proporcionalmente corretas, mas há essas distorções. Muito bem, o próximo tipo é a projeção de Robson. Esse tipo de projeção ela é muito utilizada. Então, a maior parte dos livros, dos atlas, eles vão constar esse tipo de projeção. Bom, mas a projeção de Robson, ele tentou diminuir as distorções da projeção de Mercator e Peters. Mas, no caso, ela não preserva nem a forma, nem as áreas dos continentes. Mas ela tenta diminuir as distorções entre as formas e as áreas representadas. Vou dar um exemplo. Observa aqui em cima. Ele tenta fazer ela um pouco arredondada, para diminuir a distorção em relação à forma. Outra coisa, aqui a distorção entre as áreas é muito pequena. Dá para a gente ver aqui, a Groenlândia é muito próximo
da projeção de Peters, o tamanho dela, mas olha a forma que já tentou dar uma modificada. Aqui uma distorção grande é a Antártida. A Antártida está localizada aqui no hemisfério sul, bem aqui embaixo. A Antártida, ela tem um tamanho aproximado do Brasil. Olha para vocês verem nessa projeção aí que a área dela foi colocada muito maior. Então, vamos só recordar. Você representar algo que é arredondado em algo plano, dá para a gente ver essas diferenças, dá para a gente ver esses erros. Agora, olha um tipo de mapa que é até estranho, esquisito. Isso é chamado de anamorfose. Observe que os tamanhos dos países, as formas deles estão todos alterados. Mas por que isso acontece, professor? Isso é feito de forma intencional. Qual que é o objetivo de fazer uma anamorfose? É quando você quer evidenciar algum tipo de ideia ou de um fenômeno que ocorre em diferentes lugares. Observemos esse exemplo aí. Nesse caso, foi representado a riqueza absoluta através do PIB, o Produto Interno Bruto. O PIB é a soma de todas as riquezas produzidas em um determinado lugar, em um determinado período, ok? Então, essa informação aqui dá para a gente verificar que ela é de 2014. Agora, observemos aqui o formato dos Estados Unidos. Os Estados Unidos possuem um PIB que é o maior do mundo. Então, observa que a forma dos Estados Unidos está alterada, o tamanho dele, a área também está alterado. Então, aqui os Estados Unidos está bem maior do que os demais países. Agora, observem aqui também os países europeus. Aqui não se levou em conta nem a forma e nem o tamanho deles. Eles foram representados muito maiores do que eles são, justamente para dar a ideia, para mostrar que esses países têm um grande PIB. Esse que eu estou com a luz em cima é a Alemanha. A Alemanha, atualmente, ela possui o quarto maior produto interno bruto do mundo. Ela fica atrás somente dos Estados Unidos, a China, o Japão. Agora, olha o Japão. O Japão é um conjunto de ilhas. Olha aqui para vocês verem como que ele está deformado. Então, essas anamorfoses, elas têm como objetivo justamente chamar a atenção para esse detalhe, que é o que eles queriam mostrar, que é a diferença entre os países. Tá ok, pessoal? Então, recordando essa matéria aí sobre as projeções geográficas. Agora, nós vamos passar lá para a apostila na página 119.